A última palavra não é do homem. Você está aqui hoje porque algo dentro de você grita silenciosamente por socorro. Talvez ninguém veja. Talvez até quem mora com você não saiba a dor que você carrega no corpo, no coração, na alma. Mas há um Deus que vê. E Ele manda te dizer agora: a última palavra não é do médico. A última palavra é minha. Você ouviu palavras duras. Talvez tenha recebido um laudo que doeu mais do que a própria doença. Disseram: não tem cura. Mas agora você precisa ouvir algo muito maior. Eu sou o Deus que cura. Nada é impossível para mim. Esse vídeo é mais do que uma oração. É um altar de reencontro, um campo de batalha espiritual. Um grito profético ecoando do céu para a sua vida. Essa sentença vai ser quebrada. Você não está sozinho nessa luta. O sangue de Jesus ainda tem poder para reverter diagnósticos, restaurar células, reconstruir vidas, ressuscitar sonhos enterrados e calar a voz da morte. Assista até o fim. Ore com fé, declare com autoridade. E ao final, escreva nos comentários: eu creio no Deus que cura o incurável. Isso não é só uma frase, é um ato espiritual. É você dando legalidade ao céu para agir na sua causa. Agora, entre comigo na presença de Deus. A cura já começou, quando o diagnóstico é uma sentença. O trauma de ouvir não tem cura. Você se lembra exatamente de onde estava quando ouviu aquilo. A sala gelada, o olhar baixo do médico, as palavras cuidadosas mas cruas. Infelizmente, não há mais o que fazer. Naquele instante, o chão desapareceu. O tempo parou. A alma gritou. Mas por fora, você apenas balançou a cabeça e engoliu seco. Esse é o impacto de uma sentença. Não é apenas um diagnóstico, é um decreto de fim. É como se algo morresse dentro da gente antes do corpo adoecer por completo. Você começou a imaginar o pior. As noites ficaram mais longas. A dor aumentou e junto dela veio o medo, o luto antecipado, o desespero de quem se sente condenado. Mas o Espírito Santo te trouxe até aqui hoje para te lembrar de uma verdade superior. O que é sentença humana aos olhos do mundo? Aos olhos de Deus, é só o começo de um milagre. Jesus não se impressiona com relatórios médicos. Ele não se apavora diante de um câncer, de uma paralisia, de um vírus incurável, de um coração falido ou de um corpo sem forças. Porque ele mesmo carrega em suas mãos as marcas da cura. Foi moído pelas suas dores e pelas suas pisaduras você já foi curado. A ciência é limitada, a medicina é falha, mas Deus não tem limites. Ele não erra, não falha, não recua. Não estou aqui para te dar falsas esperanças. Estou aqui para te lembrar do que a Bíblia diz. Para Deus, nada é impossível. Você não é um número de prontuário. Você é filho, você é filha. E há um clamor subindo nesse exato momento diante do trono daquele que pode te levantar da cama, reverter o laudo e te devolver a vida. Não se trata de negar o diagnóstico. Se trata de crer que Deus pode reescrevê-lo. Essa fé move montanhas e hoje pode mover o impossível na sua história. Feche os olhos agora, respire fundo, sinta a presença de Deus aí com você e diga: eu não aceito essa sentença, eu aceito o milagre de Deus. A batalha pela cura começou. O corpo adoece, mas a alma também. Quando a dor física gera feridas espirituais, a dor no corpo nem sempre é o que mais machuca. Muitas vezes, o que destrói de verdade é o que vem junto com ela. O medo, a humilhação, o sentimento de inutilidade. A sensação de que tudo o que você foi, tudo o que você sonhou, está se perdendo dentro de um corpo que não responde mais. Quando a enfermidade chega, ela não ataca só órgãos, células e tecidos. Ela invade o íntimo, ela quebra o ritmo da vida, ela afasta pessoas, ela gera luto antes da morte, ela prende dentro de casa, dentro de quartos escuros, dentro de pensamentos que ninguém escuta. E aí, sem perceber, a alma começa a adoecer também. Você que antes sorria,
hoje silencia. Você que antes sonhava, hoje apenas sobrevive. Você que orava, hoje só chora. E o pior, começa a acreditar que é um peso para quem ama, como se estivesse ocupando um lugar que não merece mais. O Espírito Santo me manda dizer algo agora. Eu não vejo um corpo doente, eu vejo um coração cansado. E é por isso que ele te atraiu até aqui. Talvez você já tenha ouvido orações lindas, mensagens fortes, diagnósticos precisos, mas nada tocou o seu espírito como essa palavra vai tocar agora. Porque hoje não é uma oração para o corpo, é um encontro para a alma. A alma adoece quando não entende o porquê. A alma se machuca quando não vê propósito. Mas quando ela compreende que existe uma guerra invisível sendo travada por trás de tudo isso, algo muda. A perspectiva muda. A fé começa a se reerguer. Você não está passando por isso à toa. Esse deserto tem um propósito. E mesmo que não entenda agora, há um mover espiritual acontecendo. O inimigo achou que te destruiria por dentro, não com o diagnóstico, mas com o cansaço, com o abandono, com o silêncio. Mas Deus está restaurando agora, não só a saúde, mas a identidade. Você não é o que disseram. Você não é um doente. Você é escolhido. Você é um templo vivo do Espírito Santo. E o Senhor habita onde há quebrantamento, onde há verdade, onde há clamor. Hoje Deus toca no lugar que ninguém vê, na alma que sangra, na angústia escondida, na solidão que nem os médicos tratam. Ele está sarando de dentro para fora, porque antes de curar seu corpo, Ele quer te mostrar que sua alma importa e que você nunca esteve abandonado, apenas sendo moldado. Agora diga comigo em voz alta, mesmo que fraca: Senhor, cura a minha alma, me devolve o sentido, me faz sentir teu amor dentro de mim. Quando a alma começa a sarar, o corpo começa a responder. E quando Deus habita novamente em você, até o impossível se curva à sua voz. Quando a fé é testada, o silêncio de Deus em meio à dor. Há um momento na caminhada da enfermidade em que o coração parece cansar de acreditar. Você ora, chora, suplica, mas o céu parece em silêncio. As respostas não chegam. O corpo continua doendo, o diagnóstico não muda, e então o pensamento começa a sussurrar: será que Deus me esqueceu? Esse é o ponto mais perigoso. Não porque Deus se afastou, mas porque o medo tenta ocupar o espaço da fé. E quando o medo fala alto, o inimigo tenta convencer a mente de que o milagre é impossível. Mas há um segredo que o Espírito Santo quer revelar a você agora. O silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. Deus não se cala porque te abandonou. Ele se cala porque está agindo em uma dimensão que seus olhos ainda não podem ver. Enquanto você pensa que nada está acontecendo, Ele está alinhando o tempo, preparando pessoas, abrindo caminhos e gerando no invisível aquilo que logo será visível. A fé verdadeira não é provada quando tudo está bem. Ela é provada quando tudo parece perdido. Porque crer na promessa quando se tem força é fácil, mas permanecer crendo quando o corpo está em dor, quando a alma está cansada, quando os remédios já não funcionam, isso é fé que move o coração de Deus. Talvez você tenha pensado em desistir. Talvez tenha orado dizendo: Senhor, se não for para me curar, me leva. Mas Deus te responde agora: eu ainda não terminei a obra em você. A espera dói porque nos confronta com o tempo de Deus. E o tempo de Deus é diferente do nosso. Ele não se apressa, mas também não se atrasa. Enquanto você luta contra o relógio, Ele está moldando sua fé, ensinando seu espírito a depender apenas dele. Não é o remédio que vai te curar, não é o médico que vai te salvar. Eles são instrumentos, mas o autor da cura é o próprio Criador. E Ele ainda tem poder para reverter o que parece definitivo. A fé não é um sentimento, é uma decisão. É escolher continuar acreditando mesmo quando nada faz sentido. É levantar a cabeça e dizer: Senhor,
Eu ainda confio, mesmo com lágrimas, mesmo com dor, mesmo sem entender. O Espírito Santo está te fortalecendo agora. Ele está te lembrando de todas as vezes que você achou que não ia suportar e mesmo assim sobreviveu. Isso é prova de que a promessa ainda está de pé, você ainda está respirando e enquanto há fôlego, há esperança. Deus ainda não disse fim sobre a sua história. Então levante essa fé que ficou adormecida. Não olhe para o relatório médico, olhe para a palavra. Porque o mesmo Deus que abriu o mar, curou cegos e ressuscitou mortos, continua vivo. E hoje está dizendo ao seu coração: eu não mudei. Eu ainda sou o Deus que cura. Agora, feche os olhos por um instante e declare em voz firme: mesmo no silêncio, eu escolho confiar. E saiba, é nesse silêncio que o milagre começa a germinar. O céu está em movimento a seu favor, mesmo que você ainda não veja. A identidade ferida pela enfermidade, quando você se esquece de quem é. A doença tem um poder cruel. Ela não toca apenas o corpo, ela tenta roubar a identidade. Antes do diagnóstico, você era chamado pelo seu nome, pelos seus sonhos, pelo seu propósito. Agora, você se vê sendo reduzido a um número de prontuário, a uma cama, a um laudo. As pessoas ao redor começam a olhar para você com pena. E, no fundo, algo dentro de você começa a acreditar que é isso o que restou. A enfermidade tenta apagar sua imagem diante de si mesmo. Você deixa de se enxergar como filho, como filha, como instrumento de Deus e passa a se ver como problema, como peso, como alguém em contagem regressiva. Mas o Espírito Santo te traz hoje aqui para te lembrar com poder e autoridade: você não é sua doença. Você é aquilo que Deus decretou sobre você antes mesmo de você nascer. Você não foi criado para viver preso ao diagnóstico. Você foi separado para ser templo da presença. A enfermidade não tem poder para redefinir quem você é. Ela pode alterar exames, abalar sua rotina, até mexer com suas emoções, mas ela não tem o direito de roubar sua identidade. Deus te formou com um propósito. Antes da dor, havia um chamado. Antes da cama, havia um destino. Antes da enfermidade, havia promessas. E Deus não muda de ideia só porque o laudo mudou. Você não é um fracasso. Você não é esquecido. Você não é abandonado. Você é filho. Você é filha. Você é herdeiro da promessa. E ainda que tudo em você pareça cansado, o céu continua olhando para você com esperança. O inimigo tentou usar a dor para deformar sua visão. Quis fazer você se sentir pequeno, limitado, sem valor. Mas quem te olha agora é o teu Criador, e Ele te vê com os olhos da eternidade. Ele te vê curado, restaurado, completo, cheio do Espírito, voltando a viver com propósito. A enfermidade pode até ter pausado seus planos, mas não cancelou sua essência. Você ainda é luz. Você ainda carrega o sopro de Deus. Você ainda tem voz profética. Você ainda pode ser resposta para outras pessoas. Porque às vezes a maior cura não é só levantar da cama, mas lembrar quem você é em Cristo. Hoje, o Espírito Santo está reconstruindo sua identidade. Está retirando as mentiras que o sofrimento plantou. Está retirando o rótulo de doente, incapaz, esquecido e colocando sobre você o selo da graça. Você é mais do que um corpo em tratamento. Você é mais do que alguém esperando um milagre. Você é o milagre. Você é a casa que Deus escolheu para habitar. Você é canal de cura para muitos. Diga agora com autoridade, mesmo com voz trêmula: eu sou filho de Deus. Minha dor não define minha identidade. A palavra de Deus é o que me define. Quando essa verdade se instala na alma, a cura já começou a acontecer e tudo que foi deformado pela enfermidade será restaurado pelo poder da cruz. O poder da oração, que rompe diagnósticos, quando o céu interrompe a lógica da terra. Há momentos em que nem os remédios agem mais. Os exames continuam mostrando a mesma coisa.
Os médicos falam em estagnação, em progressão da doença, em ausência de resposta. E tudo o que resta parece ser o medo. Mas é justamente aí, no limite da razão, que começa a operação da fé. É aí, quando o mundo diz fim, que Deus se levanta e diz: agora é comigo. A oração não é apenas um ritual bonito. Ela é uma tecnologia espiritual que abre portais de intervenção divina no impossível. Quando você ora com fé, algo acontece. Ainda que seus olhos não vejam de imediato, o mundo invisível entra em movimento. Anjos são enviados. Correntes espirituais se rompem. Verdades eternas colidem contra sentenças terrenas. Não é magia, é aliança. É fé que toca o coração do Pai e libera o céu para operar na terra. Jesus ensinou isso quando disse: tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mas não é qualquer oração. Não é só repetir palavras. É clamar com o espírito inteiro rendido. É orar com o coração despido. É se jogar aos pés de Deus com a convicção de que se Ele não fizer, ninguém mais pode fazer. Você já tentou médicos, você já seguiu tratamentos, já chorou noites inteiras, mas talvez ainda não tenha feito uma oração como a que o Espírito Santo está te guiando a fazer agora. Aquela que vem da alma ferida, aquela que vem do grito do Espírito que diz: Deus, ou o Senhor me cura, ou eu não aguento mais. Essa oração é como incenso que sobe direto ao trono. Ela interrompe o curso do natural, ela reescreve diagnósticos, ela impõe limites ao avanço da doença, ela ativa promessas. O segredo não está na fórmula das palavras, está na entrega, no nível de fé, na disposição de abrir mão do controle humano e se lançar no controle absoluto de Deus. Enquanto você ora, o Espírito Santo intercede com gemidos inexplicáveis. Enquanto você se curva, o céu se move. Enquanto você declara cura, o nome de Jesus ecoa nos céus como a autoridade suprema sobre todo tipo de enfermidade. Essa é a oração que você fará hoje. Não será mais uma, será a que rompe o ciclo de dor, será a que marcará sua história com o sobrenatural. E quando você se levantar, não será mais o mesmo, porque uma vez que o céu responde, nada permanece igual. Agora mesmo, antes da oração final, feche os olhos e diga com convicção: Jesus, entra na minha história. Toca onde ninguém pode tocar. Faz aquilo que nenhum diagnóstico pode impedir. Eu creio, Senhor, eu recebo, eu me rendo. Essa é a oração que o céu esperava ouvir de você, e Deus está respondendo, quando o sangue de Jesus fala mais alto que o relatório médico. O mundo tem a medicina como última palavra. Os relatórios são vistos como verdades incontestáveis. Mas o céu enxerga diferente. Deus não lê diagnósticos com medo. Ele olha cada sentença humana com olhos de pai e com poder para anulá-la quando quiser. Há algo que o inimigo teme profundamente: o poder do sangue de Jesus. Esse sangue não é simbólico, ele é real, vivo, ativo. E quando invocado com fé, ele se torna um escudo contra toda enfermidade, contra toda maldição hereditária, contra toda sentença de morte. Há enfermidades que são naturais, mas há outras que têm origem espiritual. São enfermidades que se repetem em gerações, que não têm explicação clínica, que não respondem a tratamentos. E quando isso acontece, não é apenas uma questão de saúde, é uma questão de guerra espiritual. Mas hoje, o sangue de Jesus será invocado como uma arma sobre a sua vida. Não é superstição, é aliança. Na cruz, cada gota derramada carregava cura. Cura para o corpo, cura para a alma, cura para o espírito. A palavra declara: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas se purifica o espírito, também pode curar o físico, porque o que começa na alma reflete no corpo, e o que é coberto pelo sangue, o inimigo não pode tocar. O diagnóstico diz doença crônica. O sangue diz renovação total.
O laudo diz sem cura. O sangue diz restauração completa. A medicina diz prepara-se para o fim. O sangue diz começa agora um novo tempo. Você precisa entender isso. A cruz não foi só sobre salvação, foi sobre conquista de autoridade. E hoje, ao invocar o nome de Jesus, você ativa esse direito espiritual. Não é arrogância, é posição. É saber que o sangue do Cordeiro tem mais poder do que qualquer nome de enfermidade. Câncer, diabetes, HIV, tumores, distúrbios genéticos, tudo isso tem nome. Mas a Bíblia declara que o nome de Jesus está acima de todo nome, inclusive desses. O sangue de Jesus é sua cobertura, é seu refúgio, é sua herança. E quando você declara, pelo sangue de Jesus eu sou curado, você está ativando um decreto espiritual que o inferno não pode revogar. Hoje, declare isso sobre você, não com medo, mas com autoridade. Diga agora com fé: eu invoco o sangue de Jesus sobre o meu corpo, sobre meu diagnóstico, sobre tudo que a medicina não pode curar. Eu creio que há poder neste sangue e eu sou lavado por ele agora. Enquanto você declara, há algo sendo quebrado, algo invisível está cedendo. Porque onde o sangue de Jesus toca, nenhuma maldição permanece. Você está coberto agora. E coberto pelo sangue, você não é mais alvo, você é testemunho. Quando a cura começa pela decisão de perdoar. Existem dores no corpo que não começaram em nenhuma enfermidade. Elas nasceram da alma, da raiva não resolvida, do ressentimento escondido, da mágoa que você guardou como se fosse proteção, mas que virou veneno dentro de você. Muitas vezes, a cura não chega porque há bloqueios espirituais. E um dos maiores bloqueios que existem é a falta de perdão. Você pode orar, jejuar, ungir a casa, pedir oração para os outros. Mas se dentro do seu coração há amargura, a cura pode ser interrompida antes de alcançar o seu corpo. O Espírito Santo não habita onde o ódio está enraizado. E ele te trouxe aqui hoje para abrir uma ferida escondida, não para te expor, mas para te libertar. Talvez alguém te feriu profundamente, talvez a dor que você carrega não é de agora, mas de anos atrás. Pode ter sido um abandono, uma injustiça, uma traição, uma palavra cruel, uma violência, um descaso. Talvez você nunca teve a chance de olhar nos olhos dessa pessoa e dizer: você me destruiu. Mas agora é Deus quem está olhando dentro de você e dizendo: filho, filha, é hora de soltar isso. Só assim posso agir por completo. O perdão não é justificar o erro. O perdão não é concordar com o que aconteceu. O perdão é dizer: eu não vou mais carregar essa dor que me prende no passado. É abrir a cela do outro e descobrir que era você quem estava preso. Quantas doenças são reflexo de uma alma que apodreceu de tanta mágoa? Quantas dores de cabeça, infecções constantes, crises emocionais, doenças autoimunes, todas alimentadas por um coração envenenado, por feridas mal resolvidas. Mas há uma saída, e ela começa com uma escolha: perdoar. Você pode dizer que não sente vontade, mas o perdão não começa no sentimento, começa na decisão. E a decisão libera o Espírito Santo para curar o que a medicina não consegue alcançar. Talvez o milagre que você tanto espera está travado porque ainda existe alguém que você precisa liberar. E talvez esse alguém seja você mesmo. Porque há aqueles que perdoam os outros, mas vivem se culpando por decisões do passado. E vivem adoecendo por dentro. Hoje, Deus está colocando diante de você uma chave. Se você perdoar, algo será destravado. Se você liberar, algo será restaurado. Se você decidir soltar, o céu decidirá agir. Diga agora, mesmo que com lágrimas, mesmo que em voz baixa: Senhor, eu escolho perdoar. Eu não quero mais viver preso ao que me feriu. Eu solto quem me machucou, eu me solto do que fiz,
e recebo agora tua cura completa, corpo, alma e espírito. Essa declaração tem peso eterno. Você não está apenas liberando alguém, você está liberando o milagre que já estava pronto, mas esperava o seu coração decidir ser livre. A cura também é espiritual, a enfermidade que vem da alma quebrada. Nem toda doença começa no corpo. Muitas começam no invisível, no silêncio da alma ferida, e vão se manifestando aos poucos, como sintomas que a medicina não consegue tratar de verdade. Você já reparou que existem dores que não respondem a nenhum tratamento? Que há cansaços que não vêm de esforço físico, mas de exaustão espiritual? É porque há feridas que só Deus vê e só Ele pode curar. O corpo adoece quando a alma está sem abrigo. E uma alma sem abrigo é uma alma que vive desconectada da fonte. Você pode conhecer a Bíblia, frequentar igreja, fazer parte de ministérios, mas se não estiver realmente ligado ao coração de Deus, tudo vira religiosidade sem vida. E religiosidade não cura. Quem cura é relacionamento, é intimidade, é verdade no altar da alma. Talvez o que você sente não tem nome médico porque o nome verdadeiro é vazio. Ansiedade, insônia, pressão no peito, sensação de estar morrendo, desânimo, choro sem explicação, distúrbios que ninguém consegue explicar. A raiz disso pode estar em algo que não foi tratado com Deus. Talvez seja uma palavra que te feriu anos atrás e você nunca contou para ninguém. Talvez seja um trauma que você abafou. Talvez seja a ausência de alguém que te deixou e você nunca conseguiu entender o porquê. Ou talvez seja só um sentimento silencioso de estar longe de tudo e de todos, até mesmo de Deus. E a alma vai ficando doente, vai perdendo o brilho, a voz some, a fé se apaga, o espírito se cala e o corpo responde com doenças, com dores, com paralisias. Mas hoje o Espírito Santo vem te lembrar. Eu vim para os doentes, eu vim para os quebrados, eu vim para quem perdeu as forças. Eu sou refúgio para a alma cansada. Você não precisa mais fingir que está tudo bem. Você não precisa mais sorrir por fora e sangrar por dentro. Deus não cura disfarces. Ele cura corações quebrantados. A cura que você precisa começa no profundo. Não é no remédio, é na reconexão, é no retorno ao lugar de origem, onde sua alma foi gerada para habitar em paz, em comunhão, em descanso. Quando a alma volta para Deus, o corpo começa a reagir. Quando a alma se rende, o milagre se aproxima. Quando a alma se reconcilia com o Criador, a enfermidade perde força. Não ignore o que você sente. Não minimize sua dor emocional. Ela é real, ela tem peso e ela tem cura na presença. Agora, onde você estiver, coloque a mão sobre o coração e diga com verdade: Senhor, cura a minha alma. Eu não quero mais sobreviver longe de Ti. Eu volto, eu me rendo, eu reconecto meu espírito ao Teu e recebo agora cura onde ninguém nunca pôde tocar. Esse é o lugar onde a cura verdadeira começa, na alma que volta para os braços do Pai. O milagre que quebra estatísticas, quando Deus age fora da probabilidade. A medicina trabalha com percentuais, com chances, com médias estatísticas baseadas em estudos, em casos passados, em probabilidades calculadas. Quando você recebe um diagnóstico, é normal ouvir frases como: você tem 10% de chance. Esse tipo de caso é muito raro. Essa enfermidade, estatisticamente, não regride. E aí, sem perceber, a mente começa a aceitar que é improvável, quase impossível. E o coração, ferido pela dor, começa a acreditar mais nos números do que nas promessas. Mas o Espírito Santo te traz aqui agora, para te lembrar de uma verdade que transcende qualquer tabela médica. Você não foi criado para viver segundo estatísticas. Você foi separado para viver segundo os decretos do céu. Deus nunca precisou de probabilidade para operar.
Ele não depende de estatísticas para fazer um milagre. Ele não espera as condições ideais. Ele age onde ninguém mais acredita. Ele opera no improvável, na margem de erro, naquilo que os homens já descartaram. Quando Sara recebeu a promessa de um filho, era estéril e já tinha idade avançada. Estatisticamente, impossível. Quando Lázaro foi chamado para fora do túmulo, já estava morto há 4 dias. Humanamente, sem chance. Quando o paralítico de Betesda foi curado, já estava há 38 anos esperando. Clinicamente, irrecuperável. Mas o milagre não consulta estatísticas. O milagre obedece à voz do Criador. Hoje, talvez você esteja olhando para um laudo frio. Talvez já tenha ouvido palavras duras de médicos sérios, competentes que disseram: não há mais nada a fazer. Mas Deus olha esse mesmo laudo e diz: eu ainda não assinei esse final. Porque o final da medicina não é o final de Deus. Porque onde acaba a ciência, começa a fé. Há curas que acontecem mesmo quando o corpo não deveria responder. Há reversões que ocorrem mesmo quando o protocolo diz o contrário. Há testemunhos vivos andando por aí que um dia ouviram: prepare-se para o pior. E hoje estão contando a história daquilo que só Deus pôde fazer. Você pode ser esse próximo testemunho. O milagre que escapa das estatísticas. O improvável que confunde os médicos. A exceção que glorifica o nome de Jesus. E quando perguntarem como foi possível, você vai responder: não foi sorte, não foi tratamento, não foi sorteio do universo. Foi Deus, foi o poder da oração, foi o sangue de Jesus. Hoje você precisa decidir o que vai acreditar, nos 10% de chance que o médico te deu ou nos 100% de poder que Deus tem. Feche os olhos agora. Diga com fé: eu não sou número, eu sou propósito, e o meu milagre não depende da lógica, depende do céu. Você está rompendo agora com a prisão da estatística. O que parecia improvável será inevitável, porque a glória de Deus já começou a tocar sua história. Quando Deus usa a tua dor para curar outros, o propósito escondido na enfermidade. Você já se perguntou por que, entre tantos, foi você quem adoeceu? Por que seu corpo? Por que sua vida? Por que justo agora, quando você precisava estar forte, está enfrentando o pior? O ser humano sempre busca sentido no sofrimento. E quando ele parece não ter resposta, nasce a revolta, a amargura, a dúvida. Mas o Espírito Santo te trouxe até aqui para te mostrar que há algo que você ainda não entendeu. Deus não desperdiça dor. Tudo o que Ele permite, Ele transforma. Tudo o que Ele toca, Ele redireciona. E até essa enfermidade que hoje te limita pode se tornar a chave que abrirá portas para curas em outras vidas. A Bíblia está cheia de histórias onde a dor de um foi usada para libertar muitos. José foi vendido como escravo, preso injustamente, esquecido em uma cela. Mas foi do Egito que Deus o levantou para salvar uma nação da fome. Paulo sofreu naufrágios, prisões, açoites. Mas foi nessas circunstâncias que ele escreveu as cartas que até hoje curam corações. E com você não será diferente. A sua dor tem um propósito maior. Você pode não ver agora, mas há pessoas que um dia vão olhar para a sua história e dizer: se Deus fez por ele, vai fazer por mim. O mundo precisa de testemunhos reais. E os testemunhos não nascem de vitórias fáceis. Eles nascem de trincheiras, de lágrimas, de noites em claro. Eles nascem de corpos fracos e espíritos perseverantes. Eles nascem de pessoas que, mesmo no meio do caos, continuam dizendo: eu ainda confio em Deus. Talvez Deus permitiu essa dor não para te destruir, mas para te preparar. Talvez essa enfermidade está te posicionando em um lugar que só os quebrados conseguem alcançar. Porque é do vale que se vê a glória do monte. É da caverna que se escuta a voz que restaura.
É do leito que se escreve o testemunho que vai alcançar milhares. Você não está sofrendo por acaso. Você está sendo moldado. Você está sendo afinado como um instrumento que será usado para tocar outras almas. E quando essa cura se manifestar, e ela virá, você terá uma história que não só curou seu corpo, mas levantou outras vidas. Deus está te transformando em canal. Você será resposta. Você será abrigo. Você será boca profética. Você será aquela pessoa que outros procurarão dizendo: ora por mim. Eu vi o que Deus fez contigo. Então, não se cale na dor. Não abandone a fé no processo. Não esconda as cicatrizes, porque elas vão brilhar quando o milagre for completo. Agora, declare com autoridade, como quem entende o chamado dentro do caos: Senhor, se essa dor tem propósito, que ela me molde, que ela me aproxime mais de Ti e que ela seja ponte para curar outros através do Teu poder. Você não vai apenas sobreviver, você vai testemunhar. E quando abrir a boca, o céu vai tocar quem ouvir. A enfermidade te visitou, mas não te definiu. A dor te alcançou, mas não te matou. O propósito de Deus segue intacto, e através da sua vida outros viverão. Oração final, profética, poderosa e restauradora. Deus Todo-Poderoso, Tu que és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Neste momento, nos colocamos diante de Ti com o coração rendido, com o espírito quebrantado, com a alma clamando por socorro. Tu conheces cada diagnóstico, cada sintoma, cada dor, cada noite em claro. Nada está oculto diante dos Teus olhos. Pai, nós invocamos agora o nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo, o nome que cura, o nome que restaura, o nome que quebra sentenças médicas e transforma laudos em testemunhos. Neste exato instante, eu profetizo cura sobre esta vida que ora comigo. Eu declaro que o sangue de Jesus está sendo derramado sobre esse corpo. E onde houver célula doente, o Teu toque santo está regenerando. Onde houver inflamação, está cessando. Onde houver dor crônica, está sendo dissolvida agora. Espírito Santo percorre cada veia, cada órgão, cada sistema e começa agora uma obra que a medicina não consegue explicar. Envia Teus anjos ministradores para proteger esta casa, este corpo, esta alma, e que toda enfermidade que veio por herança, maldição, trauma ou pecado, seja agora cancelada pelo poder do Teu nome. Senhor, se houver algum bloqueio espiritual, revela agora. Se houver mágoa, que o perdão flua. Se houver culpa, que a Tua graça envolva. Se houver dúvida, que a fé desperte. Nós cremos, Pai, que o Senhor não é um Deus de palavras vazias. Tu és o Deus que entra em UTIs, que visita casas, que toca o invisível. E por isso declaramos, essa enfermidade não é o fim. Esse corpo não é um cemitério. Essa alma é Tua propriedade. Sopra vida novamente, restaura o que foi danificado, reescreve a história com a Tua glória. E agora juntos, com fé e ousadia, declaramos: eu creio no Deus que cura o incurável. Minha cura começa hoje. Amém.